É oficial, estamos de volta, o recesso da Sala ao Vivo finalizou e segunda-feira a gente tá voltando com tudo. Então eu conto com você e vamos hoje para o panorama semanal dos ativos, tanto o mini índice quanto o mini dólar. E galera, não perca tempo, crie sua conta aqui do lado na corretora Elliott, a melhor corretora para B3. Essa é a sua chance de ter uma corretora competitiva com boas taxas que não vai te deixar na mão. Também te trago aqui a corretora CFI, a melhor corretora para você operar Forex, pares de moeda, mercado americano. Clique no link que tá aqui abaixo ou na descrição do vídeo. E nós estamos oficialmente de volta na Sala ao Vivo a partir dessa segunda-feira, dia 13 de janeiro. Então se você quer participar da Sala ao Vivo, clica no link que tá na descrição do vídeo e faça sua inscrição e chame meu suporte. Vamos juntos, vamos agora pro vídeo e vamos amassar essa semana no mercado. Então começando pelo mini índice, como eu sempre falo para vocês, turma, é muito importante de começar sempre pelos tempos gráficos maiores, ou seja, o macro, e observar a floresta. Então no tempo gráfico semanal do mini índice, a gente pode ver que na última semana ele fechou com uma barra forte na ponta vendedora, devolvendo todo um possível movimento de alta. E a região que o índice se encontra, galera, no cenário macro, se a gente for puxar uma retração dessa última movimentação prévia de alta, é uma retração de 7,640, que também limpou a liquidez de último suporte válido. Então, galera, o índice está num belo de um suporte, não me surpreenderia caso tivéssemos pressão compradora nessa semana. Mas a gente sabe que o nosso cenário fiscal está bem complexo, está bem delicado, e o nosso mercado pode sim querer cair mais por conta do nosso cenário interno. Mas, ainda assim, estamos numa ótima região no gráfico semanal e no tempo gráfico macro para entregar um movimento de alta. Galera, já no gráfico de 4 horas a gente pode observar um suporte prévio no mini índice do dia 3 de janeiro, onde o mercado pode nessa próxima semana e retestar essa região de fundo para limpar a liquidez. A gente pode marcar aqui também uma eventual região de suporte, potencial nível de teste no mini índice. Eu também localizei aqui, galera, uma possível acumulação de Wyckoff. O mercado já fez um suporte preliminar, um selling clímax, um rally automático e tem esse teste secundário que pode vir querer limpar a liquidez do selling clímax lá abaixo. Então o mercado pode querer fazer exatamente isso aqui essa semana, ó. Abrir, jogar o preço lá para baixo, limpar a liquidez e vir querer entregar o Uptrust Action aqui acima para limpar a liquidez do AR lá em cima. Então temos possivelmente uma lateralização nesse fundo do índice, porque esse suporte é muito forte. Temos ali no gráfico semanal uma baita retração, um baita suporte prévio. Agora observando as médias móveis no gráfico de 4 horas, podemos observar como o preço está bem distante da média móvel de 200. E se a gente for observar a última vez que o preço testou a 200, galera, faz o quê? Faz muito tempo, ó, só em outubro. Então o preço distante da média traz aí, galera, uma perspectiva de correção. Em algum momento esse mercado pode corrigir, não tem região melhor para o mercado entregar uma acumulação e um processo corretivo e regredir nessa 200 do gráfico de 4 horas. Se a gente for observar também a ótica do gráfico de 1 hora, a gente pode observar como o mercado está distante também lá da 200 de 1 hora. E também nesse nível de suporte, cara, tá com muita cara do mercado respeitar no gráfico de 1 hora essa média móvel de 9 períodos, média de 20, vir limpar a liquidez do último suporte e logo após isso trazer uma pressão compradora. Mas é aquilo, o Wyckoff diz que testes secundários, o ST, ele pode ser através de um fundo ascendente. Então não necessariamente o mercado vai lá embaixo. Pode ser sim que se quebrar a estrutura nessa região de fundo, entregar um fundo ascendente, a gente possa ter uma pressão compradora sem ter a limpa de liquidez lá abaixo, tá, galera? Então a gente tem que interpretar no micro, vir pro gráfico de 5, 2 minutos, se o mercado já quebrou a estrutura. Eu não vejo uma quebra de estrutura tão forte por enquanto aqui, né? A gente pode até observar no micro aqui, ó, que o mercado ele veio quebrar a estrutura do último topinho prévio aqui, ó, da ascendente. Isso aqui é uma quebra de estrutura altista, mercado regride após a quebra de estrutura e respeita o 7640. Mas se na segunda-feira tiver o gap de baixo, o mercado precificar, é aguardar uma nova quebra de estrutura nessa região para avisar a compra. Então na segunda-feira a gente pode ter o mercado respeitando a 9 a 20 do gráfico de 1 hora, entregando a pressão vendedora, tá? Outra perspectiva que eu tenho, agora diminuindo o tempo gráfico para o gráfico de 5 minutos, só tirar as médias móveis aqui para a gente ter uma melhor leitura de preço, é o mercado aí querendo respeitar essa zona de oferta prévia, tá? Então o mercado respeitando essas retrações, a gente visando alguma POC aqui também, algum topo de liquidez, o mercado pode vir a respeitar, limpar a liquidez e querer entregar essa movimentação de baixo, tá? E respeitar também aquelas médias de 9 de 20 do gráfico de 1 hora, que estarão posicionadas mais ou menos em 50%, até mesmo no 38,2 dessa última perna de baixo, e buscar o suportezão lá do dia 6 de janeiro, tá? Para vir entregar o teste secundário, limpar essa liquidez e posteriormente termos uma pressão compradora. Porém, a gente tem a possibilidade, segundo a teoria de Wyckoff, desse teste secundário ser através de um fundo ascendente. Não necessariamente ele tem que ir lá embaixo e limpar a liquidez do selling clímax, tá? Então, como é que a gente pode visualizar que o mercado ele pode entregar um movimento de alta já na segunda-feira? Se ele vier
abrir com gap de baixa ou abrir sem gap e respeitar essa quebra de estrutura. A gente pode observar que o mercado vinha trabalhando através de topos e fundos descendentes, mas respeita a quebra de estrutura. Então a gente tem essa zona de demanda para o mercado vir buscar alguma região aqui, limpar a liquidez desse fundo, ou visualizar uma POC mais ou menos nessa região de 61,8, entregar um novo fundo ascendente e a partir daí nós temos uma pressão de compra e esse teste secundário ser através de um fundo ascendente, tá? Então essas são as possibilidades que eu vejo para o mini índice nessa segunda-feira. Mercado respeitar essa quebra de estrutura, testar esse nível de 61, 7640. Vamos ver se a gente interpreta uma POC aqui, galera. Tem uma POC um pouquinho mais acima ali, né? Se eu for pegar toda essa movimentação que o mercado lateralizou, eu tenho uma POC aqui embaixo, ó. Então aqui é uma região de alto interesse para o mercado. Pode denominar essa região como uma região de alto interesse. Se o mercado retornar na segunda-feira, mais ou menos uns 7640, 61,8 e quiser marcar um fundo ascendente, pode ser uma boa região para montar um trade comprador, tá? Agora, para vendas, galera, a gente pode ter um trade de abertura se as correlações, cenário macroeconômico tiver a favor da venda, mas o ideal mesmo é o mercado regredir lá em cima, na zona de oferta, a partir de 50% dessa impulsão da última sexta-feira, tá? E aí sim a gente visar vendas a favor das médias do gráfico de 1 hora, a favor das médias do gráfico de 4 horas, que vão confluir com essa retração de 50 ou 61,8. Já o dólar na ótica do gráfico semanal está em uma zona de oferta, uma região bem interessante para os vendedores, porque ele limpou a liquidez de um último topo bem relevante, está numa retração de 61,8 também, e em uma região de troca de polaridade, turma. Uma região de suporte que, quando é rompida, tem um alto potencial de virar o quê? Uma resistência. Então o dólar está numa baita resistência, limpou a liquidez, está em uma retração de 61, zona de oferta, né? Sem interesse já da ponta vendedora. Agora é ver como é que vai ser o nosso cenário interno fiscal, né, galera? Se o governo vai dar o braço a torcer e vai estar aí ajudando, colaborando para o nosso dólar voltar a cair. Na ótica do gráfico diário, a gente pode observar uma possibilidade de uma cunha ascendente, possivelmente de reversão, tá, galera? O mercado quebrou a estrutura. Vou já mostrar para vocês um tempo gráfico de 1 hora. Ó. Se a gente vier para o gráfico de 1 hora aqui, a gente pode observar que o mercado quebrou a estrutura de um último fundo ascendente, né? Então a gente tem uma quebra de estrutura e após a quebra de estrutura, a gente tem o quê? Uma regressão. Então a gente pode observar que teve o payroll na sexta-feira e o dólar entregou essa pressão de compra. Se a gente vier para a ótica do gráfico de 5 minutos, a gente tem uma região bem interessante para trabalhar uma possível venda através de uma POC dessa última movimentação de baixa. Então o mercado tem essa POC. Se eu vier para a ótica do gráfico de 4 horas e inserir também, galera, uma média móvel de 20 períodos, essa região vai confluir com essa média móvel de 9, média móvel de 20 períodos, ó. Então a gente marca aqui média móvel de 20 períodos, gráfico de 4 horas, beleza? Retornando agora para a ótica do gráfico de 5 minutos, a gente pode localizar que o mercado quebrou a estrutura de um último fundo ascendente válido, então a gente pode ter essa região como uma região de alto potencial de interesse vendedor, junto com esse topo de liquidez. Então, para venda nessa segunda-feira, essa é uma região que eu vejo como interessante. Então, galera, do cenário para compra, como a gente teve essa quebra de estrutura dessa tendência de alta prévia, e após uma quebra de estrutura é muito comum a gente ter uma impulsão, certo? Uma regressão, melhor falando. Então, essa movimentação pode chegar até 50%. Essa movimentação de alta do dólar pode ir até retração de 50 minimamente, que também tem uma POC, ó, de uma lateralização anterior, passando exatamente nessa região, regiões de liquidez. Então, a gente pode ter essa aceleração. E uma observação bem interessante é que na ótica do tempo gráfico menor, gráfico de 5 minutos, por exemplo, a gente teve uma baita de uma quebra de estrutura no dólar na última sexta-feira. Se eu for pegar aqui, galera, essa movimentação do payroll, o dólar quebrou a estrutura de um último topo descendente válido e está aberto, ó, uma regressão também. Então, se abrir com gap de baixa, testar os 50%, 61,8, também teremos aqui, ó, uma troca de polaridade, uma resistência que, quando é rompida, tem um alto potencial de virar um suporte. Então, vejo com bons olhos o dólar testar essas regiões aqui, ó, entregar um movimento de alta, de continuação e parar lá nos 50%, tá? Que seria 50% dessa movimentação de quebra de estrutura. Então, essa é a minha perspectiva e visão pro dólar, tanto para segunda-feira quanto para semana, e vamos ver se concretiza, galera. Convido vocês a estarem participando da sala ao vivo e, galera, a gente vai voltar amassando o mercado. Conto com a sua participação, tamo junto e vamos nos ver mais vezes por aqui no YouTube.